Quer saber tudo sobre intercâmbio para menores de idade? Então vem comigo nesse vídeo. Olá, aqui é a Bárbara Lopes e hoje eu vou falar sobre intercâmbio para menores de idade. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas, muitos consultores às vezes ficam em dúvida quando chega um menor de idade, procurando um intercâmbio. Antigamente era muito mais os pais que procuravam o intercâmbio, ainda tem, óbvio, mas antigamente era muito pai que procuravam para os seus filhos, e hoje em dia mudou um pouquinho, Hoje em dia está sendo muito comum os próprios adolescentes, os próprios menores de idade procurarem os seus intercâmbios, definirem, pesquisarem, irem até as agências, chegarem de fato a uma conclusão final, mostra para os pais só vão ali fazer o fechamento, assinar os documentos que tem que assinar. Então hoje em dia os adolescentes eles estão muito mais preparados, muito mais independentes para resolver os seus próprios intercâmbios. Então por conta disso é muito legal que você saiba as opções dos programas de idiomas que tem para os menores de idade, como eles funcionam, quais são as diferenças. Então isso realmente vai ajudar muito você a atender os menores de idade que chegarem até você. Bom, basicamente existem dois tipos de intercâmbio que você pode oferecer para o menor de idade, tá? Bom, o primeiro deles é o que a gente chama de intercâmbio teen, Algumas agências, algumas escolas chamam de intercâmbio de juniors, outros chamam de summer ou winter, Summer camp, winter camp. Então assim, tem variedades aí de nomes, mas é muito mais comum, eu acredito que o nome mais comum aí no mercado seja teens mesmo, Que é adolescentes em inglês. Então, esse tipo de programa, quando vocês ouvirem falar, intercâmbio teens, ou intercâmbio juniors, ou summer camp, a gente tá falando o quê? De programas já pré-moldados, Então são programas totalmente fechados, onde já inclui absolutamente tudo. Então o aluno ele vai estudar o idioma, pode ser inglês, pode ser espanhol, francês, tem várias opções de idiomas, o mais comum é o inglês, mas ele vai estudar o idioma durante um período, normalmente o período da manhã, e no outro período ele tem atividades já pré-estabelecidas, que seria o quê? Às vezes atividades esportivas, gincanas, atividades voltadas para o inglês, cinema em inglês, música. Então assim, a escola mesmo ela organiza uma série de atividades no outro período para que o aluno tenha bastante atividade social para conseguir se divertir durante aquele período, mas também e principalmente aprender o idioma e praticar o idioma, Então é um programa onde o aluno ele fica 100% com o seu dia, tomado por atividades. Então, por exemplo, de manhã estuda inglês, à tarde ele vai ter essas atividades e à noite normalmente ele tá livre. Dependendo do tipo de programa, às vezes ainda tem atividade à noite, mas no geral não. E aí à noite ele vai descansar, ele vai fazer as coisas dele, mas no geral ele já tem o dia totalmente programado. Esses programas, ele tem monitoria, Então já tem uma pessoa que fica com o aluno durante todo o período de atividade, organiza, então são turmas grandes, são grupos grandes, que estão sempre juntos ali, E essa pessoa, esse monitor, normalmente costuma ser um monitor a cada 15 alunos, A maioria das escolas trabalham assim. E esse monitor, ele vai organizando, as atividades, tá junto, então acaba fazendo até uma amizade. Então é aquele clima mesmo que a gente imagina ali de acampamento americano, tá? Então tem todo esse envolvimento em todas essas atividades, tá? O pré-requisito para fazer esse tipo de programa é, primeiro, a idade, Então, assim, o aluno ele tem que ter a idade específica para aquele programa. Existem programas de teens que são a partir de 12 anos, até existem uns mais novinhos, assim, eu já vi até programas teens a partir de 9 anos, mas não é muito comum aqui para o brasileiro. Mas para o brasileiro, eu acredito que a partir de 12 anos é o que acaba sendo mais oferecido, assim. Até 17 anos, tem algumas escolas que ainda consideram teens, pessoas de 18 e 19. É que brasileiro 18 e 19 dificilmente vai querer esse tipo de programa, Mas então, no geral, aí pra vocês, de 12 a 17 anos é o mais comum para esses programas, tá? Então, esse é o pré-requisito, tem que ter idade, não pode ter menos do que o programa realmente exige, ou não pode ter mais do que o programa realmente exige, porque ele é um programa fechado para uma turma daquelas mesmas idades. Mesmo dentro dessas idades, de 12 a 17, por exemplo, é muito comum as escolas elas dividirem ainda, fazerem uma subdivisão ali das idades. Às vezes mantém ali, de 12 a 14, depois de 15 a 17, porque os interesses são um pouco diferentes, Mesmo ainda sendo menores, os interesses já são um pouco diferentes.
Então as atividades também são um pouco diferentes, o tipo de monitoria, o jeito que o monitor fala, né? Então o pessoal de 15 a 17 já é mais de igual para igual, já trata eles ali como, né, adultos, já não exatamente como adultos, né? Mas já tem um papo mais de adultos assim. Já os de 12 a 14 anos já é uma coisa um pouco mais ainda adolescente, um pouquinho mais novo mesmo. Então normalmente eles costumam fazer essa subdivisão. Fora a idade, gente, não tem nenhuma outra obrigatoriedade, tá? Não precisa ter nenhum nível de idioma, não precisa ter inglês, não precisa ter, né, espanhol, enfim, dependendo do que vai buscar, não é exigido. A única coisa é que, assim, quando o aluno ele tem que estar ciente que ele vai estar dentro de uma turma com pessoas de todas as nacionalidades, né? O bacana desse programa também é que, chegando lá, o aluno ele vai encontrar um grupo de pessoas de várias nacionalidades diferentes, né? Então vai ter alunos aí de todo lugar do mundo, porém da mesma idade. Então isso é muito bacana, tanto para o aluno desenvolver o idioma, porque vai ser obrigado a falar inglês mesmo, ou o idioma que ele está indo estudar, né? Então ele vai ter que falar inglês, porque na maioria das vezes os outros amiguinhos ali não vão falar o seu idioma, né? Não vai falar o português. E o bacana também é que ele conhece já outras culturas, ele tem essa imersão, ele começa a respeitar, né, aprender a respeitar a diferença cultural, né? Então assim, é muito bacana, porque esse menor de idade ele vai fazer o intercâmbio, mas quando ele volta bem diferente, justamente por conta dessa convivência, sabe? Então assim, é um programa muito rico por conta disso, porque assim, eles realmente, né, ficam juntinhos ali, fazem toda essa parte de troca cultural mesmo, que é muito bacana, tá? A duração desse programa, gente, normalmente ela é uma duração mais curta, então não permite que o aluno faça assim uma super, né, por exemplo, um programa de 6 meses de Teams, não tem, tá? Então normalmente varia de 1 semana, o mais comum é de 1 a 4 semanas, é o mais comum mesmo. Algumas escolas liberam para 6, 8 semanas, mas é mais difícil até pra gente, né, pro calendário brasileiro mesmo de férias. Normalmente os alunos brasileiros dessa idade, né, os adolescentes, eles ainda estão estudando. Então, tem as férias ali em julho, que são 4 semanas no máximo, né? Dependendo da escola é até menos. E aí a gente tem o período ali de inverno. O inverno, às vezes, é possível esticar um pouquinho mais, né? Que é dezembro e janeiro. Então, às vezes, estica um pouquinho mais para 6 a 8 semanas. Mas, no geral, tende a ser até 4 semanas de duração, tá? Então, se o seu aluno falar, eu quero fazer 6 meses de Teams, não dá. 3 meses de Teams, não dá. Teams, ele é um programa realmente mais curto, bem mais, como eu posso dizer, mais profundo, né? Porque o aluno realmente vivencia com muita intensidade tudo, mas ele é bem mais curto, tá? Tipo de acomodação. Esse tipo de programa, ele tem a opção de ser acomodação em casa de família ou a opção de ser residência estudantil, né? O que acontece? Casa de família, normalmente os alunos eles têm que ir e voltar para a escola por conta própria, né? Então eu gosto de deixar isso bem claro, principalmente para os pais. Por quê? Às vezes a gente fala que tem a monitoria, e tem mesmo, né? Então tem a monitoria, tem todo mundo que está acompanhando os adolescentes, né? Os filhos. Então assim, tá tudo bem certinho. Só que a partir do momento que acaba o horário de monitoria, acaba o horário do programa em si, se a opção foi casa de família, o aluno vai por conta própria até a casa de família dele. Então ele vai pegar ônibus, ele vai pegar metrô, dificilmente as casas de família ficam próximos, né, à escola. Então ele tem que ir por conta própria, no dia seguinte ele tem que voltar por conta própria, tá? Então isso é bem importante deixar claro, porque às vezes os pais podem entender que a monitoria é durante todo o tempo, e se for casa de família, não é, tá? Então o aluno vai e volta, né, por conta própria mesmo ali para a escola. Durante a noite, quando o aluno opta por casa de família, ele até pode sair, ele até pode fazer, né, passear sozinho, ele não tá tipo preso de não poder sair, mas as famílias elas sempre colocam o que a gente chama de curfew. Então é um horário pré-estabelecido para não voltar para casa, tá? Então ele não pode ficar madrugada aí na rua, não. Então a família ela tá esperando realmente que esse aluno volte, normalmente até 9, 9h30, 10 horas, as famílias mais legais assim, mas tem que estar ali naquele horário. Então a família ela tá de olho se o aluno não volta em determinado horário. Mas não tem alguém 24 horas por dia ali, né, principalmente à noite, né, não tem ninguém ali com o aluno indo onde ele tá indo, fazendo o que ele tá fazendo. Então é um programa um pouco mais assim, independente, pelo menos na parte que tá fora do dia a dia mesmo, das atividades e do curso em si, tá? Tem que deixar isso bem claro. E aí a gente tem a nossa segunda opção de acomodação, que aí já é residência estudantil. Muitas agências chamam de boarding school, né, que é onde você fica dentro da própria escola.
Então existem residências que são dentro da própria escola, existem residências que são fora, mas normalmente são mais próximas, né? Então dá pra ir andando na maior parte das vezes, né? Às vezes pega até um ônibus mais pouquinho tempo, mas no geral elas ficam ou dentro ou muito próxima da escola. E aí, normalmente os monitores, eles ficam com os alunos, inclusive na parte da noite. Então vamos supor, acabou a aula, acabou as atividades, então vamos pra residência? Os monitores vão junto. Então ali dentro tem uma organização. Então o aluno não pode sair por conta própria, né, para onde ele quiser, durante a noite. Não, é um pouco mais engessado ainda. Então, de repente, se é um aluno bem mais novo, tipo 12 anos, 13 anos, que os pais têm, claro, né, um pouquinho mais de receio aí, a opção de residência estudantil, ela é mais vantajosa. Por quê? Porque ele tá um pouco mais, né, engessado, digamos assim. Então ele vai fazer as atividades, mas sempre acompanhado, sempre com os colegas, sempre com o monitor. Então é um pouco mais engessado, mas o aluno ele tem a opção de escolher. E depende da escola, tá, gente? Tem escola que só tem Teams com casa de família, tem escola que só tem Teams com residência estudantil. Então você, como consultor de intercâmbio, tem que entender qual que é o perfil, né, do adolescente que quer fazer o programa e buscar de acordo com o que ele quer nas escolas, tá? Então não é que toda escola vai ter todas as opções, não, depende de cada escola as opções que são oferecidas mesmo, tá? Uma coisa bem legal também desse programa é que uma vez que os pais eles inscrevem os seus filhos nesse tipo de programa, eles não precisam se preocupar muito com o fato de mandar mais dinheiro pro filho. Esse programa ele tende a ser um pouco mais caro do que simplesmente um programa de idiomas. Por quê? Porque ele inclui muito mais coisas, né? Então ele já inclui todas as atividades no outro período, ele já inclui normalmente excursões nos finais de semana, ele inclui quase todos os teams, acho que todos, as 3 refeições diárias já, então café da manhã, almoço e jantar. Então, na verdade mesmo, o aluno ele não precisa gastar com mais nada lá. É claro que o pai tem que dar um dinheirinho pro aluno levar, para caso aconteça alguma emergência, alguma coisa assim, ou também para comprar, né, uma lembrancinha, comprar um negocinho diferente, comer uma coisa diferente que ele queira, mas não precisa de fato, porque já inclui absolutamente tudo nesse tipo de programa. Então, às vezes os pais, eles investem um pouco mais nesse programa, mas depois ele não tem que mandar muito dinheiro pro filho dele levar, tá? Então é bom explicar isso também na hora que estiver mostrando esse tipo de programa pros pais, tá? Então, assim, esse primeiro tipo de programa que eu expliquei aqui pra vocês, né, que é o Teams, pra quem é? Ele é pra aquele menor de idade um pouco mais dependente, né? Que já quer tudo certinho, tudo organizado, as atividades, ele não quer ter muito trabalho, ou os pais, né, não querem que ele tenha muito trabalho, programando suas próprias atividades, programando seus próprios passeios, eles já querem ir com tudo pronto, simplesmente para ir aproveitar, né? Então é para esse tipo de perfil. Às vezes até o adolescente é tranquilo, mas o pai tá com muito medo, então esse programa é mais legal para deixar o pai mais sossegado. De toda forma, gente, apesar desse programa ser muito mais engessado, muito mais amarrado, ele mesmo assim vai agradar muito o adolescente, porque assim, é muito bacana, vai ter o idioma, vai ter as atividades que são muito bacanas, são muito incríveis, vão fazer as excursões mais interessantes ali nas proximidades, então é muito bacana pro adolescente e é muito bacana pro pai, porque ele se sente um pouco mais seguro, tá certo? Porém, tem uma segunda opção de curso de idiomas que você pode oferecer para adolescentes que busquem aí, né, enquanto você estiver como consultor, que é o quê? Cursos de idiomas em escolas de idiomas normais, né, para adultos, aí não cursos específicos para menores, então tem as escolas que oferecem os idiomas normais e muitas dessas escolas aceitam alunos a partir de 15, 16 anos. Depende muito da escola, tá? Não é uma regra, não é toda escola de idioma no exterior que aceita menor de idade, não é uma regra, tá? Tem escolas que é só a partir de 18, tem escolas que é só a partir de 19, mas a maioria delas aceita a partir de 16 anos. Mediante consulta até aceita 15, né? Depende mesmo da escola. Mas se eu vejo que o perfil do adolescente é muito mais independente, então às vezes chega um cliente com 16, 17 anos, às vezes até já, né, tá fazendo como se diz, um trainee, já até trabalha, faz alguma coisinha ou outra ali, já é independente, já tá acostumado a andar aqui pela cidade, já faz tudo, então muito provavelmente, às vezes ele não vai se interessar muito por um programa que já é tudo fechadinho, né? Esse tipo de programa, como funciona? Aí o aluno ele vai para fazer um curso de inglês com os adultos, tá? Então ele vai ter lá 16 anos e ele vai estar numa sala com pessoas adultas, né? Com pessoas de 20, 30, 40, não tem limite, né? A média normalmente das
escolas tende a ser em torno de 25 a 30 anos, tá? Mas assim, ele pode estar numa sala com adultos, com pessoas das idades mais variadas, tá? Então, primeiro ponto que você tem que deixar claro é isso, né? Ele tem que saber que ele vai estudar com adultos, que ele não vai estudar com pessoas somente da idade dele. Pode ter pessoas da idade dele também? Pode, mas não dá pra garantir, não dá pra você falar pra ele, sim, com certeza vai ter, tá? Então ele tem que entender que ele vai fazer o curso de adultos. Segundo ponto, aí a parte da tarde ou a parte da manhã, dependendo do horário que ele for estudar, ele tá totalmente livre para fazer o que ele quiser. Então ele sai da escola, ou ele fica na escola estudando, ou ele sai da escola, faz os seus próprios passeios. As escolas de idiomas de adultos também oferecem atividades, né, durante a semana que é possível fazer, mas aí elas já são opcionais. Então o cliente ele pode se inscrever ou não, né? Normalmente paga uma taxa à parte se ele quiser participar. Às vezes é bem baratinho, porque a escola tem convênio, às vezes é um pouquinho mais caro se for um passeio mais, né, elaborado, mas aí ele pode ou não se inscrever nas atividades da escola, depois ele pode ou não fazer atividades por conta própria, então ele tá livre, é como se fosse um programa de adultos, mas pro adolescente, onde ele é menor de idade, ele tem algumas restrições que eu já vou falar pra vocês que tem que ter, mas ele tá ali na escola com adultos 100%, o resto ele tá 100% livre, tá? Tem algumas exigências para esse tipo de programa. Quando o aluno vai fazer uma escola de adultos e sendo menor de idade, né, normalmente a partir de 16 anos, como eu disse, ele tem a exigência de que ele fique em casa de família, tá? Aí não é possível, não é permitido que ele fique em residência estudantil. Por quê? Uma vez que ele está independente, né, ele pode fazer o que ele quiser, ele está um pouco mais solto ali, né, durante o intercâmbio dele, ele ficando em casa de família, a casa de família ainda controla ele um pouco, né? Em que sentido? Vai continuar tendo curfew, então vai continuar tendo o horário certinho para ele chegar em casa à noite, ele não pode varar a madrugada aí na rua, então ele tem essa regrinha, mas durante o dia ele tá mais sossegado, mas à noite ainda tem essa regra. E a família, normalmente ela tem a obrigação de cuidar desse menor. Quando é adulto, gente, como, né, eu já até gravei em outros vídeos, quando é adulto a família não se envolve muito não, né, você fica totalmente à vontade. Quando é menor de idade a família já cuida mais, tanto é que costuma ser até um pouquinho mais caro casa de família para menor de idade, quando você, né, contrata assim separado. Então nesse caso a família já cuida, opa, não chegou na hora, deixou ir atrás, então já fica ali de olho, então não é tão engessado quanto um Teams, né, um programa totalmente monitorado, mas tem alguém ali de olho. Já se ele ficasse numa residência estudantil, ele não teria ninguém de olho nele, né, porque a residência é cada um por si ali. Então, por isso é obrigatório que seja casa de família, tá? Outra obrigatoriedade, na maior parte das escolas pelo menos, é que se contrate o serviço de transfer. O que é isso? Alguém que busca o aluno no aeroporto e leva até a acomodação, depois na volta alguém que pega ele na acomodação e leva ele até o aeroporto, tá? A maioria das escolas exigem isso. Tem uma ou outra que não, mas a maioria sim. Então, mesmo que a escola não exija, gente, nesse caso eu aconselho fortemente. Porque o aluno ele é menor de idade, ele vai estar inseguro, assim, todos acabam ficando, né, inseguros, mas o menor de idade está um pouco mais inseguro. Então ter alguém para buscar ele no aeroporto, levar ele para acomodação, é um pouco mais tranquilo nesse sentido, tá? Também não é exigido nenhum nível do idioma, pode ter qualquer nível, chegando lá vai fazer o teste de nível, vai ser direcionado para a turma de acordo com o nível, tá? Então também não é exigido isso. Nesse caso, a data de início ela é mais flexível, porque é um curso normal de idiomas, então não necessariamente vai ser só em julho ou só em dezembro e janeiro, tá? Então ela é mais flexível, pode ser outras datas de acordo com a data normal de início de um curso de adultos, tá? Só se certifiquem se realmente a escola vai aceitar esse menor de idade. E às vezes, gente, tá até escrito lá, sabe? Só aceitamos maiores de 18. Mesmo assim, consulta, né? Só aceitamos maiores de 16. Mesmo assim, se for menor, consulta. Às vezes, uma exceção ou outra, as escolas acabam abrindo, tá bom? E nesse caso, o tipo de investimento do pai ele vai ser um pouco maior, né? Depois, né? O programa é mais em conta, mas para levar o pai vai ter que mandar um pouco mais de dinheiro para o aluno. Por quê? Só inclui o curso, a acomodação, que normalmente já inclui café da manhã e jantar, mas aí o almoço o aluno tem que comprar por conta própria. Normalmente eles acabam comendo na rua, né? Então tem que levar dinheiro para isso, tem que levar dinheiro também para o transporte. Então sempre ele vai ter que pegar o transporte da casa de família até a escola, né? Todos os dias e depois para passear e tudo mais. E como não tem muitas atividades, quer dizer, como não tem nenhuma atividade incluída nesse programa, os pais também normalmente têm que levar, né, dar mais dinheiro pro filho levar, justamente para
fazer as atividades, passear, fazer, né, se inscrever nas atividades que a escola oferece, ou por conta própria, ou fazer excursão. Então o dinheiro para levar acaba sendo um pouco maior, tá? Então para quem é esse tipo de programa, né, esse segundo tipo aí que eu falei para vocês, para aquela pessoa um pouco mais independente, normalmente já tem 16, 17 anos, normalmente não é o aluno de 12, né? Já tem 16, 17 anos, aqui já é independente, aqui já pega meio de transporte, o pai já tem essa confiança no filho. Então é para esse tipo de pessoa, por isso que consultores, né, todas as vezes que me pedem, falam, eu sou menor de idade, ou um pai me pede, é pro meu filho, a primeira pergunta que eu faço é qual é o perfil, né, como é o seu filho, ou como você é, né, eu tento entender, e se mesmo assim ainda não tenho exatamente os detalhes, eu sempre exponho as duas opções. Olha, você tem a opção onde é tudo incluso, tudo 100% preparado para você, você não vai ter trabalho nenhum, né? Então é um pouco mais engessado, ou você tem a opção mais independente, que você vai e faz por conta própria. Então assim, eu deixo as opções bem claras pro aluno, sabe? Porque ele mesmo já tende a escolher. E aí, mediante isso, eu prossigo com a opção que mais encaixa. Mas explica as duas opções, sabe? Não tome essa decisão pro aluno de vocês, porque cada um tem um perfil, cada um é criado de um jeito, cada um tem uma forma de agir no seu dia a dia, sabe? Então, sempre com um menor de idade procurar, né, um intercâmbio com vocês, perguntar quais são as opções, deixe explicadas essas duas opções, deixe realmente bem claro. E agora você já sabe, né, como funciona aí os programas para os adolescentes. E vai ter bastante, viu, gente? Porque cada vez mais essa geração aí anda procurando por conta própria, como eu disse, tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que agora vocês já se sintam mais preparados para começar um atendimento aí de adolescentes ou de pais de adolescentes. E se esse vídeo fez sentido pra vocês, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aqui pra sempre receber as novidades e os vídeos novos, tá certo? Nos vemos por aí!